Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje, para retomar os campeonatos locais e internacionais, enfim, tem campeonato brasileiro acontecendo, mas o foco do programa de hoje é Copa do Brasil, que começa a rodada decisiva de segunda e terceira fases neste meio de semana, e também Copa Libertadores de América, porque aqui a gente não é parcial, né? Porque não tem time brasileiro que a gente não vai falar da Libertadores. As semifinais começam a ser disputadas nesta terça-feira, depois do Esporte na Rede. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí pra você. E claro, sim, vamos falar de Dunga, o novo técnico da seleção brasileira. E aí, será que agora alguma coisa vai mudar? E claro, tem análise do GP de Hockenheim, na Alemanha, de Fórmula 1. E o Massa capotou, que coisa! Então a gente vai falar tudo isso e muito mais no Esporte na Rede dessa terça-feira, que está recheadíssimo de atrações. É ou não é simpatia da bola, Luciane Bruno? Boa noite. Leandro, e parabéns aí por completar mais uma primavera. O Muito Leandro fez obrigado. aniversário na última quinta-feira, mas Muito parabéns, obrigado. muitas felicidades. Um ano mais velho, os cabelos brancos agora estão rugas. Começando a aparecer cada vez mais. Como diz o Rafael, se espirrar, saúde, viu? Obrigado, gente. Aquele que não cai. Você não tem, né? O meu tá branco e você não tem. Eu não sei o que é pior, viu, nessa vida, mas enfim. Diga aí, Luciane Bruno, boa noite. E claro, boa noite aos nossos comentaristas que estão aqui hoje, a nossa plateia, muito boa noite. E ao nosso convidado que já o Leandro apresenta para você aí de casa. E você deve sempre participar aqui do Esporte na Rede comigo, então mande a sua pergunta, o seu comentário. Então aqui pelo site da UpTV você manda aí o seu comentário, a sua crítica, por que não? E claro, também as suas dúvidas sobre o esporte. E claro, hoje está recheado aí de informação para você, então você também participa pelo Facebook em tempo real e você ainda conversa comigo ao vivo. Então vamos lá para o Facebook e adiciona Esporte na Rede também no Facebook. Se você está assistindo a reprise do programa, também temos um e-mail, que é o seguinte, vai aparecer aí na sua tela, tá? Que é o pgmesportenarede@gmail.com. Está aí aparecendo na sua tela, o PGM é esportenarede@gmail.com. E você manda o seu e-mail também, se você estiver assistindo a reprise do programa. Temos aqui a pergunta da noite para você, que você também responde pelo site ou pelo Facebook, que é o seguinte, tá? Quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América, aí, na sua opinião? Quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América, na sua opinião? Então, você manda aí ou pro e-mail do programa, ou se não, para o Facebook, tá? O e-mail é esse do site, tá? Então, a caixinha que está aqui embaixo, enquanto a gente está aqui transmitindo o programa, você manda aí a sua pergunta. Isso, exatamente. E claro, esperando a sua participação, quero mandar um beijo aqui, logo no começo do programa, para algumas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, que é a Patrícia, que sempre assiste o programa, a Ana, que o pai dela está fazendo mais um ano de vida hoje, um beijo para todos, e também para minha tia querida e para minha prima, que faz aniversário no próximo sábado, a Natália, um grande beijo a todos. Legal, esse pessoal não tem cidade não, de onde fala? Todos de São Paulo, né? Todos de São Paulo? Exatamente. Bacana, muito obrigado então aos paulistanos por assistirem ao Esporte na Rede. Nessa noite com a gente está aqui de volta nossa Enciclopédia da Bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro, Luciane. Sentimos sua falta na nossa comemoração Eu também, viu? do jantar japonês, viu? Comemos Puxa bastante. vida, eu também, bastante falta, senti de todos. Não deu porque eu estava viajando aí em eventos profissionais. Cheguei um pouco tarde, deu tráfego aéreo, enfim. Bom, boa noite também para o nosso convidado, que daqui a pouco será apresentado de forma brilhante pelo Leandro. E, bom, falando um pouco, vamos falar um pouco de vôlei, né, Leandro? Porque no sábado, aliás, no domingo, né, acabou a Liga Mundial. E mais uma vez o Brasil, apesar de ter perdido para os Estados Unidos, que é um time fortíssimo, muito equilibrado coletivamente, a gente não vê nenhum destaque individual na equipe dos Estados Unidos, mas é uma equipe que não tem medo do Brasil, sabe jogar muito bem contra o Brasil e mais uma vez provou isso ao derrotando a seleção brasileira por 3-1 na final. É bastante importante que a gente ressalte, mesmo com esse vice-campeonato, o trabalho do Bernardinho, porque é um time que está em constante... eu digo em uma entre-safra, né? Porque os grandes jogadores saíram. É constante renovação mesmo. É uma renovação, diferentemente da feita pela CBF, que daqui a pouco a gente vai falar, né? É uma renovação que está sendo feita na seleção brasileira. E mesmo assim, Bernardinho chegando nas finais da Liga Mundial aos trancos e barrancos, conseguiu chegar à final da Liga Mundial e, nesse caso aí, perdeu, infelizmente, para os Estados Unidos, mas é uma derrota absolutamente normal dentro do contexto da seleção brasileira de vôlei. Então, mesmo... ainda assim, com esse vice-campeonato,
a gente tem que parabenizar o Bernardinho e a seleção brasileira pelo belo trabalho que ainda está sendo feito. Muito bem, também com a gente nessa noite, vou apresentar ele nossa velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima, e aproveitar na sua apresentação, Paulo Arnaldo, cumprimentar a gente mesmo, você principalmente, comandante da equipe da Web Rádio, que agora tem parceria com a Web Rádio ABC, né, e a equipe do Esporte na Rede que faz a Jornada Esportiva do Esporte na Rede. Parabéns pela estreia nesse final de semana, sábado e domingo. Boa noite, seja bem-vindo novamente ao programa. Cortei o lacinho lá, né, da inauguração. E eu ouvi também, hein? Parabéns. Obrigado, viu, gente? Muito boa noite, Leandro. É um projeto que dá uma enorme satisfação, nós que gostamos de trabalhar com futebol, eu que sou narrador, então estão todos entusiasmados e tem tudo para dar certo. Essa parceria com a Web Rádio ABC tem tudo para ser assim a longo prazo e bem bacana. E logo estaremos fazendo em loco, nos estádios, com toda certeza. Bom, boa noite a você, internauta, bom dia ou boa tarde se você estiver vendo a reprise do nosso programa. Eu ia falar do vôlei, né? Mas aí o Aníbal roubou meu Creu! Mas não tem problema, Aníbal. A gente fala de outra coisa. Só complementar, né? Que também o Irã, né? Fez um belíssimo trabalho nessa Liga Mundial. O Irã é comandado por um argentino, o John Uriarte. Pois é, então foi um destaque aí, uma surpresa nessa Liga Mundial. O Brasil vai bem aí, irá bem no Mundial com certeza. Bom, já que o Aníbal falou do vôlei, eu vou falar rapidinho do futebol, né? Porque a gente sai daquela velocidade, aquela dinâmica, aquele evento, Copa do Mundo, aí sai no domingo, Alemanha campeã, né? Comentamos bastante aqui na terça-feira passada. Aí você liga o jogo lá na quarta-feira, né, meu? Mas jogo que tudo fica mais lento. Impressionante. Mas é isso, gente. Para dar na cara que o futebol precisa ser repensado. A gente vai falar muito sobre a escolha da CBF. Dunga, um passo, eu não digo nem para o lado, talvez para trás em termos de renovação. Nada contra o comandante, a pessoa do Dunga. Claro que também tem questões aí a serem colocadas, né? Mas o futebol deu um passo para trás, o futebol brasileiro, em termos de renovação. E a gente dá de cara assim, numa quarta-feira, pós-Copa do Mundo, que o futebol precisava de uma renovação. Eu assisti a Bahia e São Paulo e parecia que o jogo estava na velocidade -1 lá, né? No PlayStation você joga, né? Tem 3 velocidades, tem -1, -2, na verdade, no PlayStation, 0, 1 e 2. Parecia que estava no -2. Tá? Até que o horror! Jogo, num dia anterior, o time da cidade lá onde eu estava, o Joinville, jogou contra o Ceará. Era clássico de líder contra vice-líder. Então a cidade estava bem mobilizada. Jogo muito melhor de assistir. Pois é, e aí parecia que estava na velocidade -1, realmente bastante complicado. Mas enfim, o Campeonato Brasileiro está de volta, mas a gente vai falar de Libertadores, que tem semifinal agora nesse meio de semana, que acho que os jogos vão ser mais disputados, né, até por estar na fase aguda, e a Copa do Brasil também, que está pegando fogo. Daqui a pouquinho a Luciane Bruno então vai também dar participação do internauta, e hoje com a gente aqui para falar um pouco sobre reformulação do futebol, categorias de base, como gestão esportiva, está aqui hoje o presidente de honra do São Bernardo Futebol Clube, é conselheiro do time também, presidente de uma legenda partidária, sempre foi envolvido com política, não vou falar qual é só por causa de momento eleitoral, viu? Mas boa noite, seja bem-vindo aqui ao Esporte na Rede, Edinho Montemor. Boa noite, Leandro, boa noite a todos os nossos ouvintes e assistentes pela internet. Teleinternautas, chamamos aqui. Teleinternautas, também dessas modernidades que a gente ainda não assimilou bem, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma honra, é um prazer e é muito gostoso estar falando daquilo que a gente gosta, né? Do esporte, futebol e, enfim, é uma honra e um prazer muito grande. Ô Edinho, você me falava aqui antes da gente começar o programa que você coordena hoje o projeto Tigrinho, é isso? Lá no São Bernardo, eu queria que você falasse um pouco do projeto. Correto. O projeto Tigrinho é um projeto social que a gente desenvolve em parceria com a Prefeitura. Nós utilizamos os campos da Várzea de São Bernardo. Nós temos 33 campos hoje que nós utilizamos, temos cerca de 6.500 garotos entre 6 e 16 anos e a gente então faz esse trabalho com essa garotada social, inteiramente gratuito. O São Bernardo contrata os monitores, capacita os monitores, uniformiza os jogadores, né, das escolinhas todos, a prefeitura dá o material esportivo e a gente faz esse trabalho lá em São Bernardo, que é da escola de futebol, que é formar cidadão. É um projeto extremamente gratificante, onde a gente busca fundamentalmente levar valores para essa garotada.
Eu convidei o Edinho aqui para vir ao Esporte na Rede também, porque além de toda a competência que ele tem e autoridade para falar no assunto, evidentemente, às vezes a gente faz aqueles debates pela internet, né, que a gente costuma fazer com a equipe do programa, a gente posta, e o Edinho comentou na minha postagem, e o comentário do Edinho foi extremamente interessante. O cenário está desmontando, mas tudo bem, o programa ao vivo assim mesmo, depois a gente conserta. E o Edinho, ele foi muito pontual, ele disse que a base do futebol brasileiro não tem dirigentes sérios, dirigentes que saibam entender a base, saibam investir na base, saibam coordenar a base. Então, eu queria que você falasse pra gente, Edinho, qual o trabalho que vocês fazem na base do São Bernardo, além desse que é um projeto social, evidente, com crianças, mas o que trabalho vocês fazem na base realmente do São Bernardo, né, o Sub-15, Sub-17, Sub-20, se é que é essa categoria, e como você vê essa base do futebol brasileiro hoje, por que não tem dirigente competente para dirigir? É o dirigente mesmo que é incompetente, está faltando investimento, o que precisa para a nossa base melhorar? Leandro, eu acho que o problema do futebol no Brasil ele é estrutural, é óbvio, da base também, não é? Mas dos clubes em geral. Eu vou primeiro assim falar de uma maneira geral daquilo que tem sido feito em termos de base no Brasil. Eu acho que assim, os dirigentes, de forma geral, eles precisam se capacitar. O futebol há muito tempo que deixou de ser só paixão. Paixão quem tem que ter é torcida, é torcedor. O dirigente ele tem que ser profissional, ele tem que ser capacitado. Aliás, deixa eu só pegar um gancho, desculpa cortar, mas o jornalista também, viu? Tem que ter comprometimento, não só paixão, não. Tem que analisar direito. Vai lá, Edinho. Né? Eu acho que tudo aquilo que exige profissionalismo, exige esse comprometimento e essa capacitação. Infelizmente, o futebol no Brasil ainda é feito muito por apaixonados, né? Ainda hoje, o Sampaio Corrêa, que vem fazendo uma boa campanha na Série B do Brasileiro, ganhou do Bragantino aqui no último sábado em São Paulo por 1-0 em Bragança Paulista, demitiu o treinador. O Flávio foi embora e chegou agora o Lisca. Quer dizer, poxa, se fosse para trocar o treinador, teve aí 1 mês e meio de paralisação de Copa do Mundo e também não dá para entender, quer dizer, ganhou o jogo, enfim. Esse amadorismo precisa acabar. E na base acontece uma coisa muito mais séria. Na base você está buscando os talentos que existem por aí, que continuam aparecendo em todo lugar. Eu costumo comparar o Brasil, em termos de atleta de futebol, jogador de futebol, a uma serra pelada, né? De antigamente. Aquela que você tropeçava numa pepita em cada esquina. Tem uma pedra preciosa em cada esquina. Então nós temos muito garimpeiro. Porque o garimpeiro é fácil, você tropeça e acha a pedra preciosa. Só que essa pedra preciosa, para virar uma joia, tem que ser trabalhada. E o trabalho de lapidação... Tem que ter um ourives aí, né? É feito por um profissional extremamente capacitado. A base é assim. Então, a primeira coisa que aparece num jogador de futebol é o talento. É o que desponta. A gente se lembra muito bem da frase do Vanderlei Luxemburgo ao se referir ao filé de borboleta. Não é isso? Quem era o filé de borboleta? O Neymar. Cracaço de bola, talentosíssimo, mas era um filé de borboleta. Fisicamente era um menino de 16 anos. E que você não pode exigir de um menino de 16 anos o que um homem faz, depois que tem o seu físico perfeitamente completo, né, do ponto de vista biológico. Então, o talento desponta. Aí você tem que pegar esse talento, trabalhar esse talento, tirar alguns defeitos, que o Neymar também agora falou que quem colaborou muito na formação dele foi o próprio pai dele, né? E isso é verdade, a gente já sabia dessa história também. E aí então vem toda a formação física, psicológica, emocional, tática, cultural, porque o jogador tem que ter equilíbrio para poder efetivamente desenvolver aquele talento que Deus deu para ele. E nós não estamos fazendo nada disso na base aqui no Brasil. Nada. Via de regra... Mas não está fazendo por quê? Essa foi a minha pergunta. É o dirigente que não investe? É cultural. São as pessoas mal preparadas? Não, é cultural. O Brasil sempre foi um grande celeiro de talentos e a base sempre foi tratada dessa forma que continua sendo tratada até hoje. E qual é a forma que a base é tratada? Até hoje, e sempre foi. Via de regra, existem exceções, o Atlético Paranaense faz um trabalho diferenciado, São Paulo faz um trabalho diferenciado, Cruzeiro faz um Atlético diferenciado, nós faz um trabalho diferenciado, nós estamos procurando fazer um trabalho diferenciado no São Bernardo também, que é o quê?
O ex-atleta de futebol, normalmente, é o treinador do sub-15, da escolinha, do sub-17, não é? E o ex-atleta de futebol, ele tinha talento para jogar futebol. Mas muitas vezes ele não tem o talento para ensinar, para passar. E mais importante do que isso ainda, porque muitos ainda conseguem ter esse talento também, de passar o que ele sabia, enfim. Mas ele não tem o conhecimento de algumas questões que exigem realmente estudo. A tal da maturidade precoce, maturidade tardia, o psicológico, o emocional, a formação integral do atleta. Isso é estudo. E a gente tem dificuldade de fazer com que esses profissionais que trabalham no futebol estudem. Pelo fato do Brasil ser sempre taxado de o país do futebol, etc, etc. Todo mundo entende futebol, conhece futebol, é treinador de futebol, e não precisa fazer mais nada, nós já sabemos. Sabemos tudo, pô. Aí o resto do mundo começou a se capacitar, porque eles não têm tantos talentos assim, não é? Eles começaram a se preparar, começaram a realmente se organizar, planejar, trabalhar cientificamente, e com muito pouco talento começaram a rivalizar conosco. Que país do futebol é esse, que tem 200 e tantos milhões de habitantes? Um tamanho desse aqui, nós temos 5. A Alemanha já tem 4. A Itália, a Argentina. O Uruguai, que é do tamanho do ABC, já tem 2. Enfim, nós temos que repensar tudo isso. Então nós temos que profissionalizar o futebol. Começando... Então, a mudança básica é cultural. Precisa mudar culturalmente. Nós vamos parar de achar que a gente sabe. Nós temos que ter humildade. A gente não pode... No Campeonato Paulista, este ano, lá no Congresso, o presidente da CBF, o Marinho, estava lá, e ele repetiu isso outras vezes, mas lá foi a primeira vez que eu ouvi dele isso, né? Já ouvi de outras pessoas isso. Ele dizendo o seguinte: nós somos pentacampeões do mundo. Nós é que temos que ensinar para os outros. Nós não temos que aprender nada com ninguém. Meu amigo, a partir desse momento, você joga a toalha. Então você veja aí a mentalidade da criatura que hoje ainda está na CBF, que vai passar o bastão para uma criatura igual que é o Marco Polo Del Nero, né? Não sei se você tem alguma coisa a favor ou contra ele, mas eu acho um ser completamente abominável dessa questão de dirigente, não como pessoa, de dirigente, até porque como pessoa não conheço, e vai continuar talvez no mesmo caminho, não sei. Aníbal, você quer perguntar para o Edinho? A visão do Edinho tá perfeita, é isso mesmo. Hoje em dia a gente acha que você solta uma bola no pé de um jogo de um menino e ele sai jogando e sai resolvendo qualquer tipo de jogo, e não é assim. Não é assim. Nós temos casos aí aos borbotões, né? A gente vê a Espanha, que com 10 anos, uma base do Barcelona, ganhou tudo que podia imaginar. A Alemanha, depois... Aliás, a Alemanha, ela foi motivada a iniciar o processo de renovação que culminou com a conquista da Copa do Mundo, depois que ela perdeu da Romênia de 5-1 na Alemanha. A Eurocopa. Exatamente. Ela ficou na primeira fase da Eurocopa em de 2000. 2000. Exatamente. 2000. Então foi aí que os tomando dirigentes da federação... uma cacetada, assim como o Brasil tomou agora perdeu da Inglaterra, perdeu de Portugal também, de 5, enfim. Ela foi, assim, humilhada pelos adversários nessa Eurocopa. Então os dirigentes da Federação Alemã falaram, não, peraí, vamos organizar isso aqui, né? Trocaram toda a comissão técnica, começaram a dar uma melhor formação para as divisões de base, e o resultado está aí, 14 anos depois, a Alemanha como o melhor time do mundo, com uma grande justiça. Edinho, a questão do futebol feminino. Nós sabemos que o São Bernardo também mantém um time de futebol, né, participa das competições. A preocupação é a mesma com a base para o futebol feminino? Não, confesso a você que não. O nosso time de futebol feminino, ele participa do Campeonato Paulista, participa dos Jogos Abertos, Jogos Regionais. Ele tem lá um tratamento bastante robusto por parte do São Bernardo, dá toda a estrutura, a prefeitura também ajuda, mas assim, o trabalho com o futebol feminino é diferenciado, né? Até porque o futebol feminino, ele é diferente, né? Eu não vou nem querer externar minha opinião sobre o futebol feminino. Eu acho que... Não dá dinheiro, Edinho? Não dá retorno? Não, nenhum. O futebol feminino, nenhum retorno. Ele é absolutamente amador. Você não forma jogadora para vender para algum lugar, né? É amador. E não é nem por aí. Eu acho que realmente é um...
sinceramente, eu acho que o futebol feminino está muito longe, sabe, de realmente virar um esporte profissional Uma no Brasil. modalidade mesmo, né? Aqui no Brasil nós temos outras modalidades onde a questão das mulheres, né, está perfeitamente adaptada, tranquilamente, sem problema nenhum, voleibol, handebol, basquetebol. O futebol é muito complicado. Sinceramente, eu não estou vendo assim um futuro que vislumbre algo, sabe? Nós temos que reestruturar o futebol profissional no Brasil e depois começar a pensar em outras coisas. Eu tenho esse pensamento. Perfeito. Segura um pouquinho aí, Pé. Só chamar a Libertadores, você já pergunta pro Edinho já, só pra gente poder falar das semifinais rapidinho aqui. Coloca aí pra gente então. Ah, não, deixa eu antes mostrar o quiz da Copa aqui. Desculpa, Guilherme, é que semana passada a gente colocou o quiz da Copa e eu esqueci de responder, então vou responder pra vocês, né? Você que tava aqui, Paulo, na semana passada, junto com o Rafael Jacobucci, né? chutou também. Dessa vez. E tinha mais comentarista aqui também. Vamos colocar aí, então, Guilherme, pode colocar. A pergunta da semana passada foi qual foi, é o Bruno, isso. Qual foi a primeira Copa do Mundo de futebol a ter um mascote? E aí tinha as alternativas lá, 50 Brasil, 30 Uruguai, 58 Suécia e 66 Inglaterra. Foi a resposta de vocês foram muito bem, acertaram. E aí eu complemento aqui, ó, a primeira Copa foi a de 66 na Inglaterra e era um leãozinho chamado Willy. Lembra do Willy, Aníbal? Willy, grande Willy. Aliás, tudo que a Inglaterra organiza é leão, né? Pô, por que será, né? Pois é, então era um leãozinho Willy aí, tá mais que justificado. Se bem- Libertadores, agora sim. Se bem que, rapidinho, Pode. o mascote da Copa do Mundo teve um movimento antes da Copa para não ser um leãozinho, e sim ser o cachorro que achou a taça Jules Rimet jogada numa Nesse rodovia de de Londres. 66? Porque a taça foi roubada. E você imagina a Scotland Yard inteira atrás da Copa do Mundo. Nossa, uma coisa inimaginável nos dias de hoje. E aí, 3 dias depois, dado a repercussão, ela foi abandonada numa rodovia de Londres e um cachorrinho chamado Pickles achou a Copa do Mundo. Então, quase foi um cachorro. Parabéns, Aníbal. Deixa eu até mostrar Parecido com o que você, aconteceu eu não aqui no esperava Brasil com ela, Não né? esperava nada diferente de você como nossa enciclopédia bola. Agora sim, Libertadores. Vamos falar um pouquinho de Libertadores rapidinho. Depois eu sei que o Paulo Arnaldo ainda vai perguntar pro Edinho. Tem muito programa pra rolar ainda. Mas vou aqui, viu? Ó. Libertadores. Aê, com vinheta. Fazia tempo que eu não via essa vinheta aqui no programa. Então, ó, hoje, depois do Esporte na Rede, 9h15 da noite, tem Nacional do Paraguai e Defensor do Sporting do Uruguai. Tá lá o Defensor, né? Foi capengando no fim da ida semifinal, né, Aníbal? E vai ser E finalista. vai jogar no Defensores del Chaco, tudo jogo de ida, tá? E amanhã tem São Lourenço da Argentina contra o Bolívar da Bolívia no Nuevo Gasômetro, 7:50. Quer começar falando de Libertadores, PA, já que você não falou Vamos muito por lá. enquanto? Eu acompanhei muito o Nacional do Paraguai, né? O Defensor, né, eliminou minha equipe favorita dessa Libertadores, que foi o Nacional de Medellín. Tem gol, hein? E realmente cresce na competição, fez uma excelente primeira fase, né? E já o Nacional do Paraguai vem também, estava na chave do Atlético Mineiro, né, na primeira fase. Tem um jogador lá que eu gosto muito, que é o Benítez, um meia muito inteligente. Eu lembro no jogo contra o Atlético Mineiro lá no Paraguai mesmo, jogou muito bem ele. É um jogador aí que tem destaque. Tem muitas mudanças, né, nessas equipes agora, porque alguns saíram, outros chegaram, né? Por exemplo, no próprio Nacional do Paraguai, tá vindo aí um Brian Montenegro, que é um jogador que já passou pelo Libertad e esteve no West Ham da Inglaterra, tá chegando. Então, o Defensor perdeu aquele zagueiro Gaston Silva, que saiu, então é uma perda aí para o Defensor. Assim, é um equilíbrio, porque a gente também não sabe, nas condições, né, após a parada da Copa, como que essas equipes... Não dá para ter um parâmetro de antes da Copa. Eu até acho horrível quando para, né, uma competição, e ainda mais chegando a uma semifinal, né? Eu acho que está em aberto nos dois confrontos, embora, né, o Bolívar é a surpresa das surpresas, né? Porque os 4, né, ali vai sair um título inédito, né? Mas as surpresas das surpresas que tem o Tenório, aquele que jogou lá no Vasco, né? O Bolívar tem o Arce, né? Tem o Arce e o São Lourenço que vem, né? Que andou jogando aí bastante com os times brasileiros, né? É um time também bem organizado, sabe nos detalhes, né? A ganhar a partida. Não é um time que passa o tempo inteiro atacando, jogando, sabe, né? Time oportunista, né? Eu Quem vai diria fazer a final tática. pra você, PA, respondendo a pergunta? Olha, eu acho também? que São Lourenço, eu ainda vou dar crédito. Só se o Bolívar surpreender mais uma vez, tem o fator, né, La Paz, a gente sabe. É um time que está se aproveitando muito de jogar lá aos quase 4.000 metros de altitude.
E eu vou ficar do lado do Nacional. Eu quebrei a cara, a Libertadores inteira, tá? Então, Diferentemente do ano passado, quando o senhor ganhou o nosso bolão aqui. Mas eu me redimi na Copa do Mundo, porque eu falei antes que a Alemanha seria campeã do mundo. Tá bom, verdade. Todo mundo verdade. foi no Brasil aqui, eu fui na Alemanha. Bom, mas eu ainda vou acreditar no Nacional do Paraguai como o finalista desse lado. Vai lá, Aníbal, mete bronca. Bom, final pra mim, São Lourenço e Defensor. Contrariando, né? Tudo bem, tá certo. E eu acho que o São O Lourenço vai ser coração tá aí campeão. um pouco também. Eu acho que o São Lourenço vai ser campeão. O técnico do São Lourenço é um rapaz muito capacitado. O técnico Edgardo Bausa, que mostrou LDU, um né? excelente trabalho na LDU. Se tem uma pessoa que sabe jogar, a atitude é Edgardo Bausa. Aliás, grande clássico entre treinadores dessa semifinal. De um lado, Edgardo Bausa, e do outro, o experientíssimo Javier Ascargorta, né, que foi treinador da Bolívia nas eliminatórias da Copa de 94 e tal. Também fez um trabalho muito bom. O São Lourenço perdeu porque eu considero uma das maiores revelações do futebol argentino nos últimos tempos. O jogador Correia jogava no São Lourenço e foi vendido agora para a Europa, mas parece que a transferência melou porque Ele tá com descobriram um problema no coração. Tumor no coração. Vai ficar 6 meses afastado aí, então isso pode representar um baque. Não sei até que ponto isso pode representar um baque para a equipe do São Lourenço, mas vai perder qualidade em relação aos jogos que vem fazendo. Mas a equipe do São Lourenço é uma equipe com a cara do treinador, ou seja, marcação, pressão, volantes que saem para o jogo. Gentilete é um volante que sabe ser duro, mas também quando tem a bola sabe o que faz. Então acredito que, apesar do fator altitude, eu acho que o São Lourenço leva. E no outro lado, Defensor e Nacional, uma semifinal um pouco mais equilibrada, mas eu acredito que o Defensor deve passar pelo que fez durante o torneio. Eu não acredito que o Nacional vá um pouco mais longe. Quero dizer uma coisa, com todo respeito a todos os outros programas esportivos, mas a nossa equipe é muito bem informada. Eu não sei, além da Fox que exibe a Libertadores, eu não sei que outro canal você abre uma análise tão boa dos times que disputam a Libertadores da América que não são no Brasil. Aqui a gente fala, tá? A gente não tem rabo preso com ninguém. A gente gosta de Libertadores também, né? A gente gosta de futebol, a gente gosta do nosso trabalho, né? Que tem que ser bem feito, por sinal. Vamos colocar então a Copa do Brasil, saindo um pouco do continente sul-americano, vindo aqui, aliás, continuando com o continente sul-americano, mas saindo da competição internacional, vindo aqui para dentro do Brasil, pra gente falar rapidinho de Copa do Brasil, pra gente pra segunda metade do programa, até porque o Paulo Arnaldo quer perguntar pro Edinho, tem pergunta de internauta e tem Fórmula 1 daqui a pouco. Então, estão jogando agora, olha, a Copa do Brasil também é uma brincadeira a CBF como organiza torneio. Esses jogos que você está vendo aí são pela segunda fase, ok? Segunda fase são os jogos de volta. Então, estão jogando agora Figueirense e Bragantino, no estádio Orlando Scarpelli, começou 7h30, quanto está aí Luciane e Bruno? Até o momento, Leandro Bragantino aí com 1 e o Figueirense 0. Então o Bragantino vai se classificando porque ganhou também o primeiro jogo, vai passando então para a terceira fase. Amanhã, quarta-feira, tem Ceará e Chapecoense no PV, Presidente Vargas, 7h30. Jogo de ida foi 2x1 para o Ceará. Tem Santa Cruz e Botafogo da Paraíba no Arruda às 10, na ida foi 1x1. Próxima página aí pra gente. Quinta-feira, ainda pela segunda fase, tem esporte... Pois é, por isso que é bom a gente explicar. A gente precisa explicar. Entendeu? Exato, como disse aqui o Edinho, né, que o Marinho falou. Então, viu, Marinho? Olha aí, ainda na segunda fase, amanhã jogam Sport e Paysandu na Ilha do Retiro. 7h30 e na ida o Paysandu ganhou de 2x1. Agora você vai ver os jogos da terceira fase, que já começa neste meio de semana com a segunda fase em andamento. Coloca aí, Guilherme, tá aí? É só aqui mesmo, não dá. Então, todos os jogos desta terceira fase que você está vendo aí são nesta quarta-feira. ABC e Novo Hamburgo jogam no Frasqueirão às 7h30. Claro que os jogos são de ida, né? Da abertura da terceira fase. Avaí e Palmeiras na ressacada às 7h30 da noite também. Ponte Preta e Vasco no Moisés Lucarelli às 10 horas. Corinthians e Bahia no Itaquerão também às 10 horas. Querem falar de Copa do Brasil, senhores? Não, só falar de calendário aqui, desculpa, Aníbal. Segunda fase junto com a terceira fase. Mas você sabe que tem uma competição aqui que merece uma crítica mais pesada, né? Futsal é uma loucura. A gente não sabe quem é o líder dos campeonatos da Liga Paulista e da Liga Nacional de Futsal. Então é brincadeira também. E acho que isso até atrapalha, porque o futsal eu vejo um potencial enorme e também os dirigentes, tanto da Federação Paulista de Futsal quanto da Liga Nacional, não conseguem entrar num acordo e ter um calendário coeso, né? Então tem time que tem 8 jogos e time com 1 jogo. Não dá para entender um negócio desse. Uma loucura. Mas isso acontece no futsal. Eu trabalhei, né? Então estou até colocando aqui o destaque, né? Bom, o Corinthians vai ter o jogo, né, contra o Bahia na Arena Corinthians. Acho que
Nossa, o Corinthians no jogo de domingo tá louco, né? Falar, até trazer um pouquinho do Brasileirão aí. Só se defendendo, time não atacando, né? Não sei nem o que esperar do Corinthians amanhã contra o Bahia. Bahia também não tá lá, né? Aquelas coisas, né? Conseguiu um empate contra o Atlético Mineiro, né? No final de semana, no sábado. Mas, assim, é uma incógnita, assim, em relação a esse jogo. O Palmeiras também joga, né? Contra o Havaí. O Havaí. Eu acho que o Palmeiras precisa de uma recuperação, né? A Copa do Brasil pode ser um caminho urgente. Já está o mundo cobrando, mas mas o time precisa, né, se endireitar logo, trazer resultados. Eu nem sei se deveria entrar com um time misto. A Copa do Brasil é uma competição importante. Não sei o que o nosso técnico argentino lá está pensando, né? O Gareca deve estar coçando a careca, isso sim, a careca cabeluda dele. Mas eu acho que o Palmeiras precisava entrar com força total, jogar e tentar vencer esse jogo, porque é importante a Copa do Brasil até dar uma motivação extra. O time precisa, né, entrar nos eixos. Começou bem contra o Cruzeiro no domingo, aí depois, com o passar do tempo, mas o Cruzeiro também se resguardou um pouquinho. Então, o torcedor palmeirense está preocupado, e ainda o time entrando com um time mesclado fica complicado. O Figueirense está perdendo o Bragantino, né? Um amigo meu disse que o Figueirense já cumpriu o papel social dele do ano, que foi ter ganho do Corinthians no Itaquerão no primeiro jogo oficial. Porque realmente, vendo esse Depois time de lá pra cá. Não, vendo esse time do Figueirense jogar, olha. É que assim, a gente vê, falando rapidinho só do Brasileirão, o Flamengo é o lanterna, mas a gente não acredita que vai cair, porque a gente vê Figueirense, Coritiba, Bahia. São times assim que estão realmente numa Vitória, uma fraqueza técnica assim um pouco acentuada me parece, o Figueirense tem até um técnico bom, que é o Guto Ferreira, né? Sim. Mas o material humano realmente tá meio difícil. Falando dos jogos de quarta-feira, duas curiosidades aí, né? Vasco e Ponte Preta, os dois times da faixa diagonal, né? O Vasco que tem a faixa por causa do River Plate, e a Ponte Preta por causa do Vasco, né? E eles vão jogar de novo na Série B no sábado. No sábado, exatamente, repeteco. Então, e o Corinthians e Bahia também, que o pessoal da Bahia não gosta, mas é um fato que o Bahia foi fundado a partir do Corinthians, né? Pessoal, até o distintivo é parecido. É igual, porque foi inspirado no distintivo do Corinthians, que na época não tinha os remos e a âncora, né? Então, são coisas assim do futebol que são legais, né? Corinthians e Bahia aqui no Itaquerão, acredito que vai ser um jogo da mesma forma como foi Corinthians Internacional, o Corinthians pressionando, tentando 1 gol, 2, e aí depois se defendendo o restante dos jogos, passando sufoco, como foi contra o Botafogo antes da Copa do Mundo. O Corinthians fez 1-0, segurou, e aos 45 do segundo tempo o Botafogo empatou com méritos, porque merecia fazer o gol. Então a equipe do Corinthians é uma equipe que a gente já sabe como ela joga, né? Ela tenta jogar com volúpia, com afinco até um determinado momento que ela faz o gol. Fez o gol, parou. Isso a gente já viu contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro e até contra o Internacional, porque se não tivesse 2-0, o Internacional teria empatado também. Sport Paysandu também um bom jogo. Sport uma surpresa agradável, né? Visto aí que fez parte do G4 aí no Brasileirão, perdeu esse posto para o Atlético Paranaense, que também está muito bem pelas mãos de Doriva, né? Que foi campeão pelitano e agora está fazendo um bom trabalho no Atlético. Então é isso, a Copa do Brasil, para mim é o torneio mais agradável, mais bacana de ver Sim, eu também gosto. No Brasil, porque a gente vê jogos tipo ABC e Novo Hamburgo. Poxa vida, quando é que a gente vai ver uns jogos desses, né? Natal, lá em cima no Nordeste, contra o Novo Hamburgo, Sul, lá embaixo, perto de Porto Alegre. Então é maravilhoso a gente ver essa mistura. O Brasil aí jogando, correndo atrás da bola na Copa. Só mais um detalhe, né, Leandro? Amanhã estaremos transmitindo Corinthians e Bahia, então você fique ligado. A partir das 9h30 da noite, acesse webradioabc.com.br. Você estará com a equipe da Web Rádio ABC e a Jornada Esporte na Rede na transmissão. A partir das 9h30, o Abre o Jogo, e às 10h, Corinthians e Bahia. Você vai ouvir ao vivo pelo site da Web Rádio ABC. Na verdade é o Bruno Gonçalves narrará.
Reinaldo Leiva será o nosso comentarista e Rafael Jacobussi vai meter o nariz ali na transmissão. Como sempre, webradiobc.com.br. Vamos pular o intervalo, Guilherme? Então que eu não consigo mais fazer intervalo nesse programa, que é muito curto, para não perder esse tempo todo. Luciano, eu só quero que você renove os canais de comunicação, passa o placar aí do Bragantino e pergunta do internauta Pedinho, que eu sei que depois o PA vai perguntar também, por favor. Se você ainda não participou do programa, claro, participe aqui pelo Facebook ou se não pelo site da UpTV. Temos aqui várias participações, tá, durante o programa. Temos uma participação do nosso querido Rafael Jacobuzzi também. Beleza. Já posso Meteu passar o nariz as perguntas ali também. ou não, Leandro? Oi? Posso já passando as perguntas? Só lembra o e-mail do programa para quem está assistindo e também a enquete da noite, a pergunta que é Tá bacana. certo. E aí você manda para as perguntas. Se você está assistindo a reprise, o nosso e-mail é pgmsportnarede@gmail.com, pgmsportnarede@gmail.com. E, claro, relembrar também a pergunta da noite, que tem já algumas pessoas participando e respondendo a pergunta, que é quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América, tá? Quem vai fazer a final da Copa Libertadores da América aí, na sua opinião. Então, participe ou pelo Facebook ou pelo site da UpTV. Temos Manda aqui bala agora. a Ana de São Bernardo do Campo, um grande beijo para Ana. Ela respondeu a pergunta da noite e ela diz o seguinte: na opinião dela, ela não tem ainda um time pré-definido. Ela só disse que ela está gostando bastante da disputa do Bragantino com o Figueirense, está assistindo em tempo real e aproveitando e assistindo também o nosso programa. Um grande beijo para ela. Quero mandar um beijo Viu para... que é legal fazer programa de internet, gente? É legal por causa disso. Você pode assistir sua televisão em paz. Se quiser ver a novela, você vê. Se quiser ver outro jogo, você vê. Mas dá pra você ver o esporte na rede junto. Então, esse que é o barato. Vai lá, O Luciano. Julinho de São Paulo, ele manda aqui abraços a todos. Ele diz que está adorando o programa. Obrigado. E ele está dizendo aqui que o Leandro está muito bem hoje com a sua camisa Obrigado. preta. Diz que eu estou linda, muito obrigada pela gentileza. E ele manda aqui um beijo para a mãe, a Ana Flávia, e também para a Carolina, irmã dele. Um grande beijo aí para todo mundo de casa que está ligadinho no Esporte na Rede, a família inteira, tá? O nosso querido Rafael Jacobuzzi pergunta aqui para o Edinho, na sua opinião, Edinho, ele gostaria que você fizesse uma análise, na verdade, do presidente Luiz Fernando à frente do São Bernardo. O que você acha do desempenho dele? Também quer saber a sua opinião sobre a decadência do Santo André e do São Caetano. Bom, Só isso, Rafael, Jacobuzzi. É louco, hein? Vai acabar com o meu programa no segundo bloco. Depois aí, o Valdívia reclama quando ele pergunta muito, Não, né? isso porque ele desenvolveu todo o processo de pergunta, eu só resumi, entendeu? eu vou Obrigado, procurar- Luciano, viu? Vou procurar ser bastante rápido. O Luiz Fernando, ele trouxe realmente para o São Bernardo uma estrutura muito boa, né? O São Bernardo, depois que eu saí da presidência, meu filho assumiu a presidência, o Luiz Fernando assumiu no lugar do meu filho, e o Luiz Fernando conseguiu realmente estruturar muito bem o São Bernardo. A gente sempre teve esse projeto, o São Bernardo nasceu pensando em fazer um futebol bastante sério, bastante profissional, bastante organizado, e o Fernando possibilitou que tudo isso acontecesse. Com relação à questão do Santo André, eu acho difícil eu analisar em função até da distância que a gente, apesar de estar perto aqui geograficamente, da distância da gestão que é feita no Santo André, e a gente não acompanha muito, apesar de ver os jogos do Santo André, ter amizade com o pessoal do Santo André, eu acompanho pouco o Santo André. O São Caetano, já há algum tempo a gente vê o São Caetano, e aí você não precisa estar vivendo o dia a dia para saber por que o São Caetano está atravessando essa fase. Há alguns anos o São Caetano tem feito algumas coisas que só podem dar no que está dando agora. Então você, durante uma temporada, trocar de treinador 6 vezes, É não um dá, sintoma, né? né? Você montar um elenco com 54 atletas, não dá. Enfim, essas coisas justificam o que está acontecendo no São Caetano. E é uma tristeza para a gente aqui do ABC. A gente espera que o presidente Nairo e toda a sua diretoria consiga novamente retomar o rumo, porque não é legal para o futebol do ABC o São Caetano estar do jeito que está, não. Na Série C, correndo riscos, né? Correndo riscos seríssimos de ser rebaixado para a Série D. E aí a gente teria realmente um complicador maior ainda, porque a gente sabe que, financeiramente, todos os campeonatos são deficitários. Mas quando você chega numa Série D de brasileiro, numa Série B de paulista, para você fazer futebol não é fácil. Agora é incrível que de 12 anos pra cá, né, chegou a fazer a final da Libertadores em 2002, foi isso? São Caetano, 2002? E campeão paulista em 12 anos pra cá, 2004. Campeão paulista em 2004. 10 anos, então, vamos tomar assim, né? Porque o último título, a última 10 Copa foi anos 2004. depois. Você 10 esteja anos depois. quase caindo para a 4ª divisão do Campeonato E Brasileiro. lembrando, Terrível. lembrando que este ano, na última rodada do Paulista da Série A2, ele não caiu por saldo de gol.
Isso. por saldo de Foi a gol. combinação Senão ele de teria sido resultados, saldo de gol, é isso rebaixado aí. para a Pra Série Série A3. Entendeu? Quer dizer, é complicado. Infelizmente É triste, a complicado gente gosta demais, Deixa eu ver se a Luciane tem mais lá, Paulo Arnaldo, já te passo aí. Vamos lá, Luciane, tem mais Temos sim, participação? temos o Robson Farias, ele é de Curitiba, Paraná, um grande Grande beijo. Robson. Ele quer mandar aqui um abraço a todos do programa, pro Paulo Arnaldo, pro Leandro e pro Rafael Jacobuzzi, um grande beijo, obrigado pela audiência. Robson, outro. A Juliana é de São Bernardo do Campo, ela quer saber de todo mundo, inclusive do nosso convidado, o que achou aí da convocação do Dunga, né? Vamos entrar então no assunto do Dunga. O que vocês acharam do Dunga como novo técnico da Seleção Brasileira? E ela diz aqui que está indignada com a escolha. E não é para menos também, né? Pelo desempenho que ele teve aí nos últimos tempos. Vamos ver. Foi a Juliana que perguntou? A Juliana de São Bernardo do Campo. Juliana, então vamos fazer o seguinte, só pra gente colocar a ordem aqui, segura aqui um pouquinho, vou pedir pro Paulo Arnaldo fazer a pergunta pro Edinho, aí a gente passa o momento motor e aí a gente fica tranquilo pra fazer a parte do Dunga pra terminar o programa com isso, que é uma baita polêmica pra gente pensar também depois em casa. Vai, Pé. Bom, a pergunta que eu faço, Edinho, eu acompanhei boa parte aí da história do São Bernardo. Vou tentar pedir para que você resuma, né? Mas quais são as principais dificuldades, os principais desafios? O São Bernardo é um clube jovem, mas passar por todas essas etapas, lá atrás, começando, lá na 4ª divisão do Campeonato Paulista, para chegar até a Série A1, como que é hoje no futebol brasileiro começar um clube de futebol e conseguir chegar até a elite do futebol Galgar os paulista? degraus, né? Quais são as principais dificuldades e os desafios? Bom, sem sombra de dúvida, é a questão financeira, né? Todos esses campeonatos que nós temos aí, eles são deficitários. Tirando o Campeonato Paulista da Série A1 e o Campeonato Brasileiro da Série A, os outros campeonatos são todos extremamente deficitários. A reformulação do futebol brasileiro passa por aí. Os campeonatos precisam ser mais atraentes e economicamente viáveis. Porque senão, não adianta a gente ficar falando de seleção brasileira, de Vasco, Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro, porque nós temos 700 e tantos clubes no Brasil, e a realidade desses clubes é muito diferente desses da elite. Então nós temos que fazer o futebol brasileiro se tornar viável economicamente. Quando nós começamos o São Bernardo, a gente começou um projeto realmente muito com o pé no chão. A gente tinha um orçamento que nós fomos buscar parceiros, fomos buscar patrocinadores, organizamos o time fora. Você vê, na Bezinha, qual é o time que tem, de repente, um projeto para departamento de fisiologia, né? Fisioterapia, departamento médico. A gente já fez toda essa estrutura e, no momento oportuno, a gente montou. Essa estrutura extra-campo é fundamental para o sucesso dentro do campo. E o São Bernardo sempre se pautou nisso. Planejamento, organização e ficar dentro do orçamento. O São Bernardo completa 10 anos agora. Não gastar mais do que tem, né? Qualquer dona de casa sabe disso, né? Em casa quem administra o dinheiro é minha mulher. Ponto. Então é isso que tem que ser feito um pouquinho, né? Com o futebol, né? Gastar o que tem, né? E a gente sempre fez isso. 10 anos, nunca tivemos um salário atrasado, nunca tivemos um recolhimento de INSS, fundo de garantia, qualquer direito trabalhista atrasado, e nem fornecedor recebia atrasado da gente. Então, o projeto São Bernardo é um sucesso. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse projeto e a gente quer agora o calendário nacional. Precisamos reestruturar o futebol brasileiro. Não tem cabimento a gente ver time disputando a Série D, a Série C mesmo, sabe, do brasileiro, sem estrutura nenhuma. E a gente vê aqui um Red Bull Brasil, a gente vê o próprio Osasco, o Audax, o São Bernardo, outros times aí com uma estrutura danada que poderiam estar realmente com um calendário muito legal, fazendo futebol de uma maneira evidentemente de formação também, porque se você não tiver dinheiro, você não faz formação, e os caras vêm então falar assim, que lá na Alemanha, eles fizeram isso e começaram então a estimular as categorias de base, mas nós já temos isso aqui no Brasil. Isso nós já temos aqui no Brasil. Isso é natural aqui. O que nós não temos aqui no Brasil é campeonato viável economicamente, nós não temos capacitação profissional daqueles profissionais que trabalham no futebol, tanto na base quanto no profissional, né? E os clubes estão falindo. Todos. Não existe clube hoje no Brasil que não esteja com bastante dificuldade financeira. Só para ficar melhor, então, Edinho, entrando nessa questão que o Paulo Arnaldo fez e bem feita, por sinal, quanto é hoje a folha de pagamento do São Bernardo, só para a gente ter uma ideia, e como tornar um campeonato economicamente viável? Onde é que está o erro aí? O que está faltando? Olha, se eu tivesse essa fórmula, eu ia ficar muito rico, né? De tornar os campeonatos economicamente viáveis. Mas a gente vê o seguinte, quem é que compra
os direitos dos campeonatos no Brasil? É a Rede Globo. Eu ouvi, a semana passada, li, que parece que a Rede Globo fechou um contrato agora até 2018, no valor de 5 bilhões de reais. Esse contrato é fechado para o Campeonato Brasileiro da Série A, na verdade, né, que é o que a Globo prioriza aí. E aí, o que acontece? O Corinthians vai receber 125 milhões ano. Flamengo, 125 milhões ano. Você multiplica isso por 4, que são esses 4 anos que faltam aí, né? 15, 16, 17, 18. Né? Então, Flamengo e Corinthians juntos já conseguiram 1 bilhão desses 5. Pô, 2 times, 1 bilhão. O São Paulo é próximo disso, é 100 milhões. Mais 400, e por aí vai. Então, o que vai sobrar depois para fazer brasileiro da Série B, brasileiro da Série C, brasileiro da Série D, e deveria ter também a 5ª divisão. Eu acho que o calendário nacional tem que se estender mais, tem que ter uma 5ª divisão. Lá na 5ª divisão é que tem que regionalizar mais, o campeonato da Série D tem que ser mais qualificado, sabe? Agora, como viabilizar economicamente? Quem paga é quem tem dinheiro. O rico tem que dar para o pobre. A distribuição de renda é fator. A gente fala isso na sociedade, exatamente. Né? No futebol precisa também. O futebol precisa. Então é o seguinte, aqui, o Campeonato Paulista, Série A1, né? Cota de um time que disputa a Série A1 pequeno, 2,5 milhões. Se você for imaginar que você vai fazer um campeonato, você vai montar o time lá em dezembro, que é mais ou menos o que a maioria faz, não o São Bernardo, mas a maioria faz dezembro. Aí vai, janeiro, fevereiro, março, abril, acabou o campeonato, são 5 meses, 500 mil por mês. Mais ou menos o cara consegue se equilibrar, mais um patrocíniozinho aqui e tal, não sei o que. Foi por isso que eu te perguntei quanto é que era a folha do São Bernardo, pra gente ter uma noção. A1, eu tô falando de A1, time pequeno. Aí você cai para A2. A2, sabe quanto que é? Para disputar um campeonato? Na Série A2? 180 mil. O campeonato inteirinho. Como é que você faz futebol? A3, 80. Bzinha, 35 conto. O campeonato começa em abril e vai até novembro. Nós temos que repensar isso. E é o campeonato mais longo, a B. E mais um detalhe que a gente falou sexta-feira lá no nosso jantar, a dependência só de uma fonte de receita hoje é o futebol, que é a televisão. Agora, futebol 10 horas da noite. Por quê? Por causa da novela, por causa da grade de televisão. Você fica refém, né? Então, assim, até pode ter. Da TV. Até pode ter. Mas a gente tem que, então, repensar o todo, sabe? E... olha, uma das coisas que está acabando com o futebol brasileiro. Antes, os times do interior eram os grandes celeiros de craques. Os clubes do interior estão todos agonizando. Noroeste de Bauru. Alguns de empresários, né? Alguns viraram de empresários. Então, a famosa Lei Pelé. É isso aí. Quer dizer, o Noroeste de Bauru, que em 2011 disputou o jogo na Série A1 com o São Bernardo Futebol Clube. Foi para Bzinha. Foi. O 15 de Jaú está na Bzinha. União São João de Araras está na Bzinha. Todo clube tradicional, né? Só para a gente não passar essa informação, quanto vale o São Bernardo hoje? Quanto custa mensalmente a folha? Olha, a Copa Paulista é um campeonato que a gente reduz muitos custos, inclusive os jogadores que disputaram o Paulistão. Então uma média anual dá para a gente traçar assim? Não, porque na Copinha agora nós temos lá mais de 20 jogadores que são da base, tem um salário muito pequeno. E os jogadores que eram do Paulistão, que acabaram não sendo emprestados, quando a gente faz o Luiz Fernando, o Edgar... a gente faz lá o contrato lá para disputar o Paulistão e um contrato mais longo com alguns jogadores. Se não for emprestado, ele já sabe que se for disputar a Copinha, vai cair pela terça parte o salário dele, entendeu? Então reduz bastante a folha na Copinha. E é importante, nós nunca deixamos de disputar a Copinha. Eu falei para o Paulo Cerqueira, o presidente do Água Santa, que ele deveria disputar a Copinha. Né? Ele teria o direito de disputar a Copinha e ele abriu mão desse direito, até por conta realmente da questão financeira. Mas nós, desde que subimos lá atrás, na Bzinha, né, em 2005, e tivemos o direito de disputar a Copa Paulista em 2006, nós disputamos. Com dificuldade, mas disputamos. Por quê? Porque você começa todo um planejamento do ano seguinte com uma antecedência legal, que é o que faz com que o São Bernardo seja diferente nesse aspecto. Mas hoje chega a 150, 200 por mês ou não chega a isso? Não. A folha de pagamento nessa Copinha não chega a isso de jeito nenhum. Perfeito, então acho que deu pra gente ter uma noção. Vamos então sair um pouquinho do futebol, falar um pouquinho de velocidade aqui pro nosso Paulo Arnaldo analisar a Fórmula 1. Momento motor pra você.
Aí na sua tela, nesse final de semana tivemos o GP de Hockenheim na Alemanha e o resultado foi este, que você vai ver aí na sua tela. O Dunga vai ficar pra semana que vem, viu, gente? Estamos explodindo aqui no programa. Hockenheim. Nico Rosberg ganhou mais uma para variar, da Alemanha, da Mercedes. Valtteri Bottas, finlandês da Williams, foi o segundo colocado. E aí apareceu o Lewis Hamilton na terceira posição, largando lá atrás. E aí Deu uma pancada também, mas deu uma pancada sábado, hein, o Hamilton Deu, também. mas aí ele avançou Perdeu lá e ó, freio. chegou em terceiro em inglês Lewis Hamilton, Sebastian Vettel pilotando muito bem nesse final de semana, foi o quarto alemão da Red Bull e Fernando Alonso fecha aí os 5 primeiros, o espanhol da Ferrari. Aí temos o Daniel Ricciardo, australiano, também da Red Bull, foi o sexto, o Nico Hülkenberg, o alemão da Force India, o sexto, o sétimo, Jenson Button, o oitavo, o inglês da McLaren, também da McLaren, Kevin Magnussen, o nono, e Sérgio Pérez, o décimo, o mexicano da Force India. Aí a classificação de pilotos para você. Nico Rosberg é o primeiro com 190, Lewis Hamilton agora tem 176, Daniel Ricciardo tem 106, Fernando Alonso 97 e Valtteri Bottas 91. E aí do sexto ao décimo temos Sebastian Vettel com 82, Nico Hülkenberg com 69, Jenson Button com 59, Magnussen com 37 e o Felipe Massa aparece na décima posição com 30 pontos. Próxima prova vai aparecer aí na sua telinha, esse circuito todo torto que você está vendo aí, o circuito de Hungaroring, na Hungria, em Budapeste. Circuito que vai ser, prova que vai ser disputada domingo, 9 horas da manhã, um circuito de 4.381 metros, 70 voltas, os pilotos darão por este circuito. Paulo Arnaldo Com Lima. a TV Globo de televisão só transmitindo o Q3 agora no treino, né? Que beleza. Que beleza. Bom, vamos começar pelo acidente, né, do Felipe Massa. Bom, o Felipe tá numa maré, né? Tá realmente numa fase ruim. Eu não gosto de falar azar, né? Porque, coitado, né? Já não basta todo mundo falar As que o cara... palavras de Regiane Ritter sempre me ecoam na cabeça. mas que assim... disse antes de começar o programa. Isso. Ela disse aqui que o Massa... Podia acontecer o que fosse. Se ele largasse na pole, ele teria um problema, alguma coisa no carro mas e ele não ganharia a corrida. E realmente a fase dele é essa. A Regiane Ritter foi ali, ó. Eu fico na torcida para que essa fase ruim dele passe logo, porque realmente... Pior, né? Que assim... Pior e melhor, né? Ao mesmo tempo, porque para Williams, né? Tá sendo um ano muito bom. O Valtteri Bottas vem de 3 pódios seguidos e vem pilotando muito bem, né? Pro azar do Felipe Massa, ou ele que está numa fase ruim, o companheiro dele está destruindo, você está vendo aí que ele está subindo na classificação e se destacando. Já a Williams já se coloca até como uma segunda força depois da Mercedes, né? Sobre o acidente com o Kevin Magnussen, é aquele típico acidente de trânsito, né? Tá acontecendo alguma situação na sua frente, você está prestando atenção no carro da tua frente, mas você não está vendo um carro do seu lado. A moça né? bonita que está ali na calçada. Exatamente, mais ou menos por aí. Então foi um acidente de corrida. O Magnussen nem o Massa tiveram culpa. No caso, quem estava atraindo a atenção dos dois foi o Valtteri Bottas, né? E aí os dois entraram na curva, o Felipe Massa um pouquinho mais à frente. É uma curva de alta ali, você dá uma aliviada no freio naquela primeira curva. E aí pegou o pneu dianteiro esquerdo do Magnussen com a roda traseira direita do Felipe Massa. E aí ele acabou capotando, lamentavelmente, né? O segundo acidente seguido, né, do Massa. Teve aquela do Canadá também, aí teve a da Inglaterra, que naquela infelicidade de ele cruzar o caminho do Raikkonen. Felipe, mas tem que ter a cabeça no lugar, ir para a próxima e pensar positivamente, quem sabe na Hungria, espantar essa fase ruim. A Williams poderá vir bem nessa pista, né, de Hungaroring, e eu acho que tem tudo para ser uma boa corrida para a Williams e a gente espera que para o Massa seja uma corrida melhor. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre essa fase do Felipe Massa e vou colocar um ponto de vista talvez meio contra da maioria, que as pessoas, até o torcedor brasileiro que não acompanha tanta Fórmula 1, o Massa virou motivo de chacota, né? Eu acho isso lamentável, sabe? Sinceramente, eu não acho isso legal. Tudo bem, você não gosta do Felipe Massa, ou ele não atende às suas expectativas, não se engane, dificilmente vamos ter um outro Ayrton Senna. Mas eu acho que também, não quer apoiar, também não fique nas redes sociais ou na internet. Acho que a gente tem... Isso é uma parte ruim da nossa cultura, às vezes. O cara, quando ganha, a gente coloca lá em cima como um deus, mas também, quando perde, a gente chuta um pouco, sabe? Então,
Eu acho que vamos com calma, ele merece todo o respeito, ele está lá, é o único representante brasileiro lá da Fórmula 1, e eu acho que ele merece, pelo menos, se você não quer apoiar, se mantenha isento, deixa a coisa rolar, e eu fico pessoalmente aqui na torcida. Só para finalizar aqui, bela corrida do Vettel, né, que vai passando um ano difícil também, com o Daniel Ricciardo, né, fazendo uma temporada excelente, até melhor que o Vettel, mas a grande cena foi aquela ultrapassagem de 3, né? Alonso, Raikkonen, o Raikkonen ficou ali no meio, né? E ali eram quantos títulos? O Vettel, tinha 4 do Vettel, 1 do Raikkonen e 2 do Alonso. Tinha 7 títulos dividindo uma curva ali, viu? Tava legal, viu? Até compartilhei essa imagem aí, foi bacana. Agora, ô Globo, vamos tratar o esporte com um pouco mais de respeito, de modo geral, por favor? Não, mas eu vou dizer que a FIA também teve culpa nisso aí, porque realmente o Q1 e o Q2, até eu que sou fanático, tem hora que tem sábado que eu tô acordando um pouquinho mais tarde e tô vendo só o Q3. Tudo bem, mas viu? você contratou o esporte ali, que o Edinho falou, você contrata 500 campeonatos e não consegue passar todos. Vamos tentar tratar o esporte um pouquinho mais diferente. Mas a FIA precisa mudar esse formato. Ok, mas aqui também a gente precisa olhar para o nosso umbigo, porque isso também ajuda a crescer o esporte brasileiro de modo geral. Luciano e Bruno, uma última pergunta para o Edinho, se tiver aí. Juliana, eu vou pedir desculpa para você. Juliana, tem um carinho aqui no coração. Juliana, meu anjo, eu vou chamar assim. Saída a gente fala um pouquinho. Não vai dar tempo porque tá com 55 já. Então, o que a gente faz? Na semana que vem, Juliana, você assista ao Esporte na Rede a partir das 19h50, 10 para as 8 da noite, que eu prometo que será o primeiro assunto especialmente para você, ok? Luciano e Bruno, tem alguma última pergunta? Alguns beijos para mandar. Então vamos lá. Perguntas que não vai dar tempo de fazer, tá? Eu quero mandar um beijo pro Gustavo de São Paulo, quero mandar um beijo para Ana Carolina, para Rafaela, também de São Paulo, para Katiuska, de São Paulo também. Deve ser Katiuska, né? Katiuska mesmo. E pro Leandro de São Caetano do Sul, um beijo a todo mundo. E quero mandar um beijo especial também pra Natália, que também é de São Bernardo do Campo, que ela disse que é a primeira vez que ela está assistindo o Esporte na Rede. Um grande beijo pra ela, tá? E boa noite, Leandro, né? Estamos aqui terminando mais um programa. Já posso me despedir? Pode. Então, quero mandar um beijo especial para minha prima, que ela vai fazer aniversário sábado. Eu prometi que eu mandaria beijos, muitas felicidades sempre. E, claro, boa noite aos nossos comentaristas, à nossa plateia, ao nosso convidado Edinho, que foi um prazer recebê-lo aqui, um prazer conhecê-lo, muito sucesso sempre. E você aí de casa, uma ótima noite. E, claro, né, tenha uma ótima semana e até terça-feira que vem, um grande beijo. E para a Natália aí, que está assistindo o Esporte na Rede pela primeira vez, toda terça, a partir das 10 para as 8 da noite, aqui nesse site, eptv.com.br. Aníbal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, semana que vem, se Deus quiser, né? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um Esporte na Rede. Obrigado, Leandro, Luciane, PA. Edinho, muito sucesso. Esperamos que o São Bernardo continue com essa trajetória de sucesso, com o pé no chão, solidificado, e que, né, possa levar aí o ABC, tão próspero em outras áreas, também seja mais próspero no futebol. Grande abraço para todos e até semana que vem. E hoje o São Bernardo é o time mais próspero da região. E tomara que continue crescendo com esse trabalho, Edinho, porque tem chamado torcida e a presença da torcida no estádio é cada vez mais importante, já que hoje vivemos períodos de estádios vazios. Então, por isso, parabéns ao São Bernardo. PA, obrigado. Até a próxima. Semana que vem tem mais GP, você volta de novo. Tá, semana que vem volto de novo. Tem mais um GP, né? Tem GP da Hungria, tem que trabalhar, tá certo, viu? Olha, não se preocupe, para falar resumidamente, o Dunga não foi a escolha da renovação. Então, eu acho que é isso. E todo mundo está com essa sensação de frustração. Mas é claro, a gente vai debater bastante isso semana que vem. Pode ficar tranquilo. Mas já há um consenso aqui de que realmente essa não foi a escolha pela renovação. Como eu disse lá no começo do programa, foi um passo para trás em termos de renovação. É isso aí. Uma boa noite para vocês, internautas. Até a próxima semana. Edinho, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui. Espero, quem sabe, numa próxima a gente poder perguntar mais e conversar mais sobre o futebol. Sabe o que é? Que uma hora de programa é tão pouco. O Edinho é um convidado que tem tanto conteúdo e fala tão bem. Aqui precisava de hora extra. A gente ficava umas 2 horas aqui, 3 horas e ia ter assunto para mais de metro. Aqui até podia ser. O Edinho vai lá na rádio, né? Com certeza. Agora com essa parceria com a Web Rádio ABC, também devemos ter o Esporte na Rede Rádio lá em breve. Isso. E aí, com certeza, o convidaremos também, Edinho, porque lá teremos também um programa grande. Lá serão 2 horas, Edinho. A gente vai falar à vontade. Tomara. Então a gente vai ter vários espaços para você na televisão, sempre com respeito ao convidado, e na rádio também fazendo uma análise um pouco mais profunda, porque aí teremos um pouco mais de tempo também. Antes de me despedir do Edinho, quero aproveitar e fazer o último convite da noite para você passar no meu
meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, vai aparecer aí na sua tela. Toda quarta-feira a gente coloca lá, Edinho, as fotos do programa de terça-feira, tá lá, leandrojornalista.blogspot.com. Na semana passada estiveram aqui o Thiago Andrade e o Henrique Munhoz, ambos da parte de tecnologia mobile da ESPN, né, da tecnologia de interatividade, editores aí de conteúdo dessa parte, estiveram aqui falando sobre as novas mídias, as novas tecnologias, tentando entrar também nas mídias tradicionais para ajudar a melhorar as mídias tradicionais. E hoje vamos terminar com a frase da noite, ainda antes de eu me despedir aqui do Edinho, aproveitando que dia 20, aqui domingo, foi o Dia Internacional da Amizade. Como nós fazemos um programa entre amigos, não chama bem amigos que nem o da concorrente, mas fazemos um programa entre amigos, a frase é do nosso grande poeta Mário Quintana, um gênio da literatura brasileira também, pode colocar aí, Guilherme, que é a seguinte: vai aparecer aí na sua tela, não? Não tem aí? Ah, então eu vou falar aqui, se a tela não foi lá, eu vou falar aqui. A frase de Mário Quintana é: a amizade é um amor que nunca morre. É a grande verdade aí, a frase do nosso Mário Quintana. Fazemos um programa entre amigos, essa frase da noite de hoje. E para terminar com a nossa vinheta final, né, pra gente dar aquela arredondada, você se lembra do Balão Mágico? Se lembra do Balão Mágico? Vocês são contemporâneos meus, lembra, né? Década de 80, 1984, Amigos do Peito, a canção final que você vai ouvir aí. Edinho Montemor, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede de hoje, viu? Muita honra recebê-lo. Eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Teria um imenso prazer em estar lá na rádio com vocês também. E quero me despedir dando um abraço para o Edgar Montemor Filho, meu filho, o Luiz Fernando, o Tiago, o Matheus, para minha esposa Maria. E quero dizer para a moça que mandou a pergunta sobre o Dunga, o problema do Brasil não é o treinador da seleção brasileira. O Dunga é o menor de todos eles. Qualquer um que puser lá, vamos ver se vai dar sorte. E com a gestão que tá, podia vir 10 Pepe Guardiola também, que não ia dar resultado nenhum, absolutamente nenhum. Obrigado por ter vindo mesmo, viu, Edinho? Eu que Valeu. agradeço. Obrigado mesmo. Bom, portanto, não, você vai ficar aí com o Balão Mágico já já. E lembrando para você aí, que assiste ao Esporte na Rede, lembre-se que o nosso encontro ao vivo é toda terça, a partir das 7h50, 10 para as 8 da noite. Se você está assistindo pela primeira vez, saiba que o nosso programa então vai ao ar nesse horário. Mas você pode vê-lo aí a qualquer momento na internet, acessando o site da UpTV, uptv.com.br. Clique lá nos vídeos para você ver a playlist de vídeos da TV no YouTube, ou então no nosso site esportenarede.org. Você clica lá em edições anteriores também e vai dar de cara com as nossas edições. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação de hoje. A gente se vê aqui então na próxima terça-feira. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de você.